o programa Entrevista Ímpar recebe hoje o deputado Luiz Henrique Lula da Silva. Seja bem-vindo à sede do Jornal Imparcial. E antes de mais nada, eu quero lhe desejar sucesso, boa sorte aí pelo seu novo mandato, pelo desafio político que o senhor vai enfrentar nos próximos meses. Lembrando que essa entrevista que estamos realizando aqui na sede imparcial, sem máscara, fizemos testes antes e estamos vacinados e por isso estamos aqui realizando essa entrevista aqui com o deputado Luiz Henrique Lula da Silva. Afinal de contas, quem é Luiz Henrique Lula da Silva? Um homem do povo, um Luiz, um Silva, um Lula. Eu costumo brincar que tudo no meu nome e na minha personalidade é meu mesmo. Meu nome é Luiz mesmo, meu nome é Henrique mesmo, meu apelido de criança era Lula e meu sobrenome é Silva. Eu tenho, portanto, propriedade de tudo que meu nome de assinatura política. E eu sou apenas um homem brasileiro, um cidadão brasileiro, filho de uma dona de casa, com um pedreiro negro de Alcântara, uma mãe de Bacabeira, em São Pedro, lá no povoado de São Pedro de Bacabeira, dona de casa, um pedreiro, e que, a partir do único instrumento que dessas duas criaturas tinham na mão, que era libertar os filhos a partir do conhecimento, investiu nisso, na educação de 6 filhos que tiveram, e a partir dessa educação, dessa formação e com base familiar, e na minha própria experiência de vida, a partir daí, dessa base familiar que me foi dada, um homem que se envolveu com a Igreja Católica e foi militante dela, um homem que se envolveu com o movimento estudantil secundarista e foi militante dele, um homem que se envolveu com o movimento estudantil universitário e foi militante dele, um homem que se envolveu com o movimento de rádios comunitárias e foi militante dele, e um homem que se envolveu com a política, escolheu um partido de vida e se envolveu até chegar a essa condição de representante do povo na Assembleia Legislativa do Estado. Esse é o Luiz Henrique Lula da Silva. Eu queria começar perguntando para o senhor, na última terça-feira o senhor assumiu a vaga de deputado na Assembleia Legislativa em substituição ao vice-líder do governo, Zé Inácio. E eu queria saber o seguinte, de que forma o senhor pretende deixar marcada a sua história como parlamentar pelo PT na Assembleia Legislativa do Maranhão? Eu pretendo marcar essa passagem com as mesmas razões que me levaram para lá. Certo. A liga que o deputado Luiz Henrique Lula da Silva tem é com a militância social, é com os movimentos sociais, é com o mais simples filiado de base do PT, porque se tem um mandato que foi construído por esses atores, foi o meu. Porque eu não tive apoio de nenhum prefeito, muito poucos vereadores, a não ser os vereadores basistas. E, portanto, para nós que fazemos militância e fazemos a política sob esses parâmetros, o êxito está nisso. Se esse público, se essas pessoas se sentirem representadas com o meu mandato, eu vou me dar por muito feliz, realizado e terei cumprido a minha missão. E aí, a gente falando em militância, falando do seu mandato, eu queria saber o seguinte, já entrando nesse campo político, o senhor acredita que o palanque do presidente Lula, provavelmente nas eleições de 2022, aqui no Maranhão, vai ser o mesmo palanque do governador Flávio Dino, até mesmo porque talvez tenha uma afinidade entre os dois? Eu queria saber como é que o senhor está vendo esse diálogo entre o PT e o governador com relação às eleições que estão se aproximando no ano que vem. Eu vejo que não há palanque que não seja do Lula e o Flávio juntos. Eu não vejo, não há razão nenhuma para se imaginar o contrário, não há motivo e principalmente não há lógica em não ser assim. O PT está no governo, o PT ocupa secretarias importantes do governo, o PT se identifica com a política implementada pelo governador, até porque boa parte dessa política é uma réplica do que nós fizemos no período que assumimos a República. O PT, além de tudo isso, é grato ao governador, porque o governador Flávio Dino,
nos momentos mais agudos da nossa história, nos momentos mais difíceis, do golpe contra Dilma, da prisão do presidente Lula, o Flávio Dino nunca deixou de ser solidário conosco. O PCdoB, que é o partido do governador Flávio Dino, é o nosso aliado desde sempre. Desde que a redemocratização do país começou, desde a primeira eleição presidencial, todas as vezes o PCdoB esteve na chapa do PT, com qualquer que fosse o candidato a presidente. Então, eu não enxergo possibilidade que Lula e Flávio não estejam no mesmo palanque. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo do Lula, esse é o desejo do Flávio e, portanto, todo e qualquer problema que tiver no meio do caminho vai ter que sair, porque essas duas figuras, essas duas expressões políticas e benéficas ao povo, elas estarão juntas sim. Ou o Lula convence o Flávio Dino que o melhor palanque é o que ele apontar, ou o Flávio convence o Lula que o palanque que ele colocar aqui é o palanque melhor para a esquerda, é o palanque melhor para a história de ambos que constrói pela esquerda, com a visão social que tem, com o comprometimento que tem, que é o melhor palanque para o povo e, portanto, para os projetos que eles encabeçam. Eu pergunto, então de que forma o PT já vem trabalhando para fortalecer a sua imagem da legenda aqui no Estado, assim, visto essa próxima eleição, esse entendimento que está se aproximando e que está se tornando bem presente nesse cenário político que está se formando? De que forma a gente está se fortalecendo? Primeira coisa que o PT resolveu fazer é sair das suas disputas internas para construir um projeto que fosse um projeto unificado. Então, pela primeira vez você vê um PT marchando juntos no plano nacional e no plano estadual. No plano nacional nós estamos juntos nas bandeiras de luta contra esse governo genocida, irresponsável, incompetente, absolutamente inepto, que só não caiu porque comprou o Congresso. Então nós estamos juntos. Nós estamos juntos no combate à pandemia. As políticas implementadas pelo governo Flávio Dino são as políticas definidas pelo PT. Valorização da ciência, comprometimento com o processo de segurança sanitária. Nós estamos aqui, por exemplo, nesse momento, falando sem máscara, porque fizemos testes, porque lavamos a mão com álcool, porque somos vacinados. E por isso estamos aqui conversando sem máscara. Mas a população, nós não recomendamos que lá fora, quem não esteja nessas mesmas condições, o faça. E é por isso que nós temos essa identidade. O PT também tem hoje uma unidade política. A direção do partido, as forças que compõem o PT hoje navegam com um único propósito: dobrar a bancada ou triplicar a bancada de deputados federais e quatuplicar ou quintuplicar a bancada de deputados estaduais. Para isso nós estamos organizando a nossa chapa, para isso nós estamos unificando o partido numa mesma direção e há vários exemplos que eu posso mostrar essa unificação. A minha própria ascensão à Assembleia é fruto disso. Nunca aconteceu isso. Um deputado titular, ainda que no caso do deputado Zé Inácio por motivo de saúde, se ausenta, mas vai ao extremo da sua licença para que permita que o suplente assuma e exerça o seu mandato com a legitimidade das urnas que teve. Eu tive quase 19 mil votos, fruto dessa luta militante do PT, do movimento social organizado, do MST, da Arcafá, da UEFAMA, da Coneruc, da Abraço, da qual sou militante do movimento de rádios comunitários, fui presidente da Abraço. Então, esse caldeirão político que nos forma que nos levou para a Assembleia. E o PT, por sua vez, nesse momento, encontra com a sua direção apontada para esse caminho, um caminho de unidade, um caminho que fale por o que o partido fale como partido e não o que fale por partes, como era muito comum o PT. Eu acho que a própria entrada do Felipe Camarão, por exemplo, no PT, representa isso. 75% do PT não objetou a entrada do Felipe Camarão. Isso faz parte desse universo de diálogos, de conversas e de convergência com que nós estamos convivendo hoje no Maranhão. Pois o secretário Felipe se filiou recentemente na legenda do PT, tem o coletivo Nós na Câmara,
E o senhor assumiu agora na Assembleia Legislativa. Eu lhe pergunto mais uma vez, vai fazer a diferença, vai pesar esse fiel da balança do PT unificado dentro desse processo político, na escolha do governador, na escolha do presidente, ou dentro do próprio crescimento do partido dentro do Estado? Eu não tenho dúvida disso. Na semana passada, como parte desse rito que se faz quando alguém vai substituir outro, no caso por licenciamento, nós fizemos um diálogo. O deputado Zé Inácio pediu ao governador uma audiência e nós fomos juntos, onde o deputado Zé Inácio comunicou ao governador que, na condição de vice-líder, estava se ausentando para fazer um procedimento cirúrgico e que, na sua ausência, ele iria foi me apresentar como seu sucessor nesse período de 4 meses. E naquela oportunidade nós fizemos uma conversa muito longa com o governador, uma conversa que o próprio governador chegou dizendo: olha, eu só tenho 1 hora para a gente conversar, mas depois de 2 horas ele é que não queria levantar da mesa, porque a conversa fluiu de maneira tão tranquila e tão de boas expectativas que nós extrapolamos o limite de 2 horas nesse diálogo. Eu, portanto, acho que o PT, nessa condição unificada, o PT, e nós dissemos isso ao governador, ele perguntou qual era a nossa meta, nós dissemos: a gente quer dobrar a bancada de deputados federais ou, quem sabe, triplicá-la. Nós queremos também que o PT saia dessa condição de 1 deputado estadual na Assembleia e consiga ascender a condição de 4. Para isso nós estamos fazendo a nossa parte, governador, nós estamos montando uma chapa forte, uma chapa que não é feita de extraterrestres, nós não estamos trazendo... Eu costumo dizer que o PT é um partido tão diferente, que é o único partido que, quando está no poder, perde deputado. Nós, na eleição de 2002, nós elegemos 91 parlamentares. Quando foi na eleição da Dilma, nós tínhamos só 58. E nós tínhamos 12 anos de poder. Por quê? Porque o PT cobra muito caro a sua coerência. A governabilidade também exigiu sacrifícios do PT. Mas o PT principalmente cobra muito caro a sua coerência. Você não encontra no PT assim deputados infiltrados. O Felipe Camarão se filia no PT porque ele tem um perfil. Porque o trabalho que ele realizou, o comportamento, a compostura dele política, o credencia para entrar. O Felipe esteve conosco com o Lula, o Felipe esteve conosco com Dilma, o Felipe esteve conosco no golpe da Dilma, o Felipe esteve conosco na eleição do Haddad, o Felipe esteve conosco nos atos de repugnância à prisão do Lula. Portanto, um quadro desse, e que faz o trabalho que faz no Maranhão, na educação, melhorando o IDEB, implantando escolas de tempo integrais, os IEMAs espalhados no estado, a melhoria das salas de aulas no Maranhão, mais de 1.200 salas de aulas novas inauguradas. Então, nós temos todo o orgulho de filiar um quadro como esse. Ainda, sim, que precisa ser dito, que o primeiro cargo público que o Felipe teve no Brasil foi nomeação do Lula, quando ele foi nomeado procurador da Universidade Federal do Maranhão, e quem o nomeou foi o presidente Lula. Portanto, o Felipe tem total afinidade conosco. E o PT está trabalhando para isso, para que esse processo de unidade, esse processo de força que o partido tem, com a força, com a expressão que o Lula é, o Lula é uma tsunami política. Mudou o cenário político quando disse Lula entrou no jogo, mudou tudo, né? Mudou tudo. O Bolsonaro, que não tinha adversário, passou a ter um adversário que, se ele brincar, ele perde no primeiro turno, que eu acho que é o que vai acontecer, a carruagem andando como está. Portanto, um partido desse tem prospecção de poder. E nós dissemos isso ao governador. Governador, nós queremos, além de aumentar a nossa bancada, nós queremos discutir a chapa majoritária. O PT vai estar na chapa majoritária em 2022. Falando em 2022, chapa majoritária, aumento de bancada, eu lhe pergunto, o senhor vai sair candidato a deputado estadual novamente em 2022? Ou vai para a Câmara, ou tem um outro projeto político que esteja dentro da sintonia do partido? Para quem perdeu por míseros votos como eu perdi, eu não tenho outra opção que não seja repetir o mesmo caminho do passado, da eleição passada. Eu fui candidato apenas uma vez a cargo proporcional em âmbito estadual, que foi a vez passada. E obviamente que eu tenho um acúmulo político de dirigente, de militante de 32 anos de PT.
eu só me filiei em um único partido e só votei desde a minha idade que podia votar, que na minha época era 18 anos, não era 16 como a meninada vota hoje, até hoje num único partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Do voto à filiação, o único partido, o Partido dos Trabalhadores. Portanto, eu iniciei em 2018 uma nova trajetória na minha vida, que foi a disputa dos cargos proporcionais a nível estadualizado. Perdi por uma quantidade de votos assim que eu não gosto nem de falar, porque é tão irritante falar disso, mas eu tenho certeza que agora, mais amadurecido, provando que um deputado militante pode se eleger, um deputado que o poder do capital não precisa para elegê-lo, que o poder político não é necessário para elegê-lo, que a sua história de luta, a sua trajetória de vida é o grande legado para fazê-lo eleito. Eu vou de novo disputar, portanto, a Assembleia Legislativa do Estado e eu tenho certeza que dessa vez, dos 4 deputados do PT, eu serei eleito com a graça de Deus. E com a força do povo do Maranhão, naturalmente. E como é que está sendo esse diálogo também com relação ao apoio do PT para o governo do Estado? Está havendo algum diálogo entre esses candidatos que estão surgindo aí, que é o senador Everton Rocha, o vice-governador Carlos Brandão, e tem outras forças políticas aí se apresentando. Eu quero saber como é que está sendo esse diálogo, está havendo essa interação aí? A nós do PT nós só discutimos 2 alternativas, que são as alternativas que estão na base do governo. Nós não discutimos outras alternativas. Naturalmente que nós temos um processo que foi instituído pelo governador e que nós respeitamos. O governador pediu a todos os partidos que ele pudesse conduzir a sua própria sucessão. E a forma que ele escolheu de conduzir a própria sucessão é tentar mediar um acordo entre as 2 partes que estão nessa disputa legitimamente. Tanto o vice-governador como o senador Everton tem total legitimidade para discutir a participação, a sucessão do governador Flávio Dino. Eu seria, digamos assim, leviano, ou faltaria com a verdade se eu não dissesse que naturalmente o senador Everton, até por estar onde está, tem a relação de aproximação ideológica com ele é maior do que com o vice-governador Brandão, que está hoje num partido que é nosso adversário histórico, que é o PSDB. Mas, naturalmente, que nós demos o tempo que o governador precisa para tentar fazer essa mediação. E, obviamente, que tem essa decisão, ela não é só do Maranhão. O Maranhão, portanto, ele está na rota nacional. Seja porque tem o Flávio Dino no Estado, seja porque tem o ex-senador e ex-presidente da República Sarney, que o Lula respeita muito a opinião e as ponderações que ele faz, seja pela própria situação do próprio vice-governador. Então, o Maranhão dialoga com a República. E, obviamente, que essa decisão ela está condicionada à equação política que o governador Flávio Dino vai fazer aqui no Estado, mas também condicionada à lógica política nacional. O palanque nacional nosso é o palanque do Lula. Eu não tenho dúvidas que o Flávio e o Lula estarão no mesmo palanque. E eu não tenho dúvida que nós haveremos de chegar a bom termo na condução do Lula no plano nacional e do Flávio no plano local, para que esse candidato seja um candidato único. Então, só para encerrar, eu vou lhe perguntar, o que é que o senhor espera do próximo governador do Maranhão? Que dê continuidade a sucessivos avanços que o Flávio deu. O Flávio deu avanços na saúde, avanços na educação, avanços na autoestima do funcionário, com salários dignos, com salários que, por exemplo, dos professores, se eu não me engano, é o 2º maior salário do país, avanço na transparência do governo, avanço na retidão com que o governo trata o dinheiro público, avanço na execução, na capacidade executora do governo, avanço na mudança estrutural do Estado, porque o Flávio, por exemplo, criou a Secretaria da Agricultura Familiar. Era uma coisa absurda, a gente não entendia, e foi um pleito do PT e da FETAEMA à época. Como um Estado que tem 60% da população no campo, não tem uma secretaria que dialogue com esse universo. Então, essas mudanças estruturantes, elas precisam ter continuidade. E o próprio Bolsonaro, com o desmonte que ele faz de país, é um aviso que nós não podemos incorrer em qualquer tipo de retrocesso. Eu sei que o Bolsonaro tem os seus bolsonarinhos locais,
mas eu tenho certeza que o povo do Maranhão, que sempre hipotecou a Lula e a esquerda nos últimos anos, uma votação expressiva, vai continuar nessa pegada, vai continuar nesse caminho. O que a gente espera do futuro governador é que continue o legado do governador Flávio Dino. E o que a gente espera do governo Flávio Dino é que consiga, com ações concretas, com o empoderamento da esquerda, fazer com que, além do legado administrativo que ele teve, que ele possa também ter um legado político, que é do avanço das forças populares, progressistas, nos espaços de poder, como a Assembleia Legislativa do Estado, como a Câmara Federal e o Senado da República. Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e, como eu lhe disse, desejo sucesso nesse novo desafio aí político que o senhor está tendo na sua vida. Eu agradeço a oportunidade do Jornal Imparcial, do Sistema Imparcial de uma forma geral, a oportunidade de poder estar falando ao povo do Maranhão, e eu sei que eu estou falando com um instrumento de comunicação muito forte, muito poderoso e muito respeitado. Portanto, eu também desejo que eu possa ser instrumento do atendimento das expectativas das pessoas que votaram em mim e que surpreenda aqueles que não votaram, para que eu de novo não perca por tão poucos votos na próxima eleição. Muito obrigado. Obrigado, senhor.